Vamos fazer mais um exercício, certo? Que é esse aqui, ó, dado um plano π de equação 2x menos y menos z mais 4 igual a zero, pede para se determinar um sistema de equações paramétricas do plano π, certo? Lembrando lá, para determinar o sistema de equação paramétrica, o que eu preciso? Eu preciso das coordenadas de um ponto e preciso do que mais? Preciso de um vetor. Aqui eu vou colocar a coordenada do ponto, certo? E aqui eu vou colocar um vetor e aqui eu coloco outro vetor. Lembrando que os vetores, nesse caso, são vetores que devem estar contidos ou serem paralelos ao plano, certo? Na equação geral, eu pego o vetor perpendicular, na equação paramétrica, não. Tem que ser contido ou paralelo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou encontrar pontos, né? Eu preciso de dois vetores. Para encontrar dois vetores, eu preciso ter dois pontos. Então, eu vou fazer um ponto A aqui. Como que eu encontro um ponto A nessa equação, utilizando essa equação? Eu posso, por exemplo, aqui vir nessa equação aqui, equação geral do plano, e atribuir o seguinte. Eu vou falar que aqui o x é zero e que o y também é zero. Se o x é zero e o y é zero, vai sobrar o que aqui? Vai sobrar aqui menos z mais 4 é zero. Então, resolvendo essa equação aqui, eu vou ter que z vale 4, certo? Meu ponto vai ser aqui, então, 0 para x, 0 para y e 4 para z. Encontrei um ponto. Preciso de um ponto B também. Mais um ponto, né? Eu vou seguir a mesma ideia aqui. Eu vou pegar agora x igual a 0 e z igual a 0. Então, vou voltar nessa equação. O que eu vou ter aqui? Aqui vai ficar 0, vai ficar menos y e o z também é 0. Então, vai ficar menos y aqui, né? Então, menos y mais 4 igual a 0. Então, fiz x igual a 0 e fiz z igual a 0. Então, tive aqui que o y vale 4. Então, meu ponto é quem? Ele é 0 para x, 4 para y e o z vale 0. Mais um ponto, vou pegar agora um ponto C, certo? Agora, eu vou fazer o y igual a 0 e também o z igual a 0. Eu vou ter o que então? Vou ter 2x, aqui o y vai zerar, o z zera, então vou ter 2x mais 4 igual a 0. Daqui eu vou ter que 2x vale menos 4, então x é menos 4 dividido por 2, x é igual a menos 2. Então meu ponto é quem? Para x ele é menos 2, para y eu falei que era 0 e para z é 0. Então tem um ponto A, um ponto B e um ponto C. Vou calcular os vetores aqui. Então, vou calcular o vetor AB. Quem que é o vetor AB? É o ponto B menos o ponto A. Então, vou ter que coordenada 0 aqui, menos 0 ali. Colocar os pontos aqui para facilitar. Então, tem o ponto B, é 0, 4 e 0, menos o ponto A, que é 0, 0 e 4. Então, aqui o vetor AB, ele vai ser quem? Ele vai ser 0, 4 e menos 4, certo? Agora, o vetor AC. Quem que é o vetor AC? É dado pelo ponto C. Meu ponto C aqui, ele é menos 2, 0 e 0. Então, o ponto C menos o ponto A. Quem que é o ponto A? Ele é 0, 0 e 4. Então, o vetor AC, ele é quem? Menos 2, 0 menos 0 que vai dar 0, e 0 menos 4 vai dar menos 4. Consegui dois vetores, certo? Tem esse vetor aqui, então, o vetor AC aqui, e tem o meu vetor AB. Tenho dois vetores. E tenho ainda os pontos, né? Tem o ponto A, o ponto B e também o ponto C. Agora, para escrever a equação paramétrica, então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar x igual, aqui y igual e z igual. Aqui eu vou colocar o ponto. Pode ser o ponto A, o ponto B ou o ponto C. Vou colocar o ponto A. Então vai ficar 0, 0 e 4. Agora, o primeiro vetor, ele é 0 vezes t. Aqui eu vou ter mais 4 vezes t. E aqui menos 4 vezes t. Aqui são as coordenadas do vetor. Tá vendo aqui? 0, 4 e menos 4. Agora, a segunda coordenada do vetor, do segundo vetor aqui. Ó. Eu vou utilizar esse vetor aqui agora. Então, vou ter menos 2 vezes h, mais 0 vezes h,
menos 4 vezes h, certo? Nós podemos também calcular o ângulo formado entre os vetores, certo? Então, você considerar sempre o menor ângulo. Então, aqui ficou faltando aqui, ó. O que eu tenho? O cosseno de θ, vou pegar sempre um número positivo, né? Então, vai ficar o módulo do produto escalar do vetor n1 pelo vetor n2, aqui dividido pelo módulo de n1 vezes o módulo de n2. Ficou faltando aqui também, ficou um erro, tá? E aqui mais um erro para variar. O que acontece aqui? Θ ele é maior do que zero e menor do que π sobre 2. Então, relembrando aqui, cosseno de θ é o produto escalar de n1 por n2, dividido pelo módulo de n1 vezes módulo de n2. Lembrando que eu estou pegando esse valor aqui de cima do numerador positivo sempre. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Quem que é o primeiro vetor? Vamos pegar o plano π1. Então, meu vetor n1 vai ser quem? É o número que acompanha o x, a primeira coordenada, então vou ter aqui 2, que acompanha o y aqui, a segunda coordenada, então aqui vai ser 1, e os que acompanham o z, terceira coordenada, menos 1. Então, o vetor n1 está aqui. Quem é o vetor n2? O vetor n2 é 1 e 0, né? Tem aqui, ó, 1, aqui 1, e não tem a coordenada z, então é 0. Então, para calcular aqui, eu vou colocar cosseno de θ, aqui eu vou colocar módulo, aqui tem um vetor 2, 1, menos 1, produto escalar, pelo vetor 1, 1 e 0. Fecho o módulo aqui. Agora eu vou dividir pelo módulo do vetor menorzinho lá. Então, do vetor vai ficar 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, vezes módulo do vetor n2, né? Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, vai dar 0, nem vou colocar aqui, tá? Então, cosseno de θ, aqui em cima é módulo. Eu tenho aqui 2 que multiplica 1, dá 2. Deixa eu só apagar aqui. Dá 2. 1 que multiplica 1, dá 1. Menos 1 que multiplica 0, dá 0 aqui. Fecha o módulo. Embaixo tem aqui 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu tenho 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então, raiz de 6 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então, eu vou ter aqui cosseno de θ. 2 mais 1 é 3. Então, módulo de 3 dividido por raiz quadrada de 6 vezes 2, 12. Daqui sai o cosseno de θ. Vou pegar o valor positivo aqui, o valor do módulo. Então, módulo de 3 vale 3. E raiz de 2 vou deixar aqui a raiz de 2 mesmo, raiz de 12 mesmo, tá? Então, quem que é o ângulo? θ é igual ao arco, cujo cosseno vale 3 sobre raiz de 12. Com o auxílio da calculadora científica, eu vou descobrir que o cosseno vale quanto? Vou colocar shift na calculadora científica, cosseno, vou abrir parênteses, vou colocar 3 dividido, raiz quadrada de 12, fecho parênteses. Então, isso vai dar quanto aqui? Θ igual a 30 graus, certo? Então, esse é o ângulo formado entre os dois planos. Mais um exemplo aqui. Eu quero agora verificar se os planos π1 e π2 são perpendiculares, certo? Então, o que é a ideia lá? Lembra lá? Vou usar aquela mesma formulazinha que nós acabamos de ver lá. Vou colocar aqui cosseno de θ. Vai ser aqui o vetor, vou chamar um vetor de n1, escalar n2. Vou colocar em módulo aqui para pegar sempre esse numerador positivo. Aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser o módulo de n1 vezes o módulo de n2. Então, cosseno de θ igual. Quem que é o vetor n1? O vetor n1 é esse aqui, formado por 3, aqui 1 e menos 4 aqui. Então, o vetor n1, vou colocar aqui embaixo que o vetor n1, ele é 3, 1 e menos 4. Então, vou ter aqui 3, 1 e menos 4, escalar
o N2. Quem que é o vetor N2? Ele é formado por 2, 6 e 3. Então, vou colocar aqui 2, 6 e 3. E aqui embaixo eu vou dividir pelo módulo. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais aqui entre parênteses menos 4 ao quadrado. Vai ser a raiz de tudo isso, vezes a raiz do N2. O N2 é 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, aqui cosseno de θ, módulo, né? Tem aqui 3 vezes 2 dá 6. 1 que multiplica 6 dá 6. Menos 4 que multiplica 3 dá menos 12. Aqui embaixo eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 9 mais 1 mais 16. Aí vezes 2 ao quadrado aqui é 4, 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9. Ok? Então, aqui tem o cosseno de θ. Aqui em cima eu já tenho o seguinte aqui, eu tenho 6 mais 6 dá 12, 12 menos 12 é 0. Então, vou ter 0 dividido por um número, isso aqui vai ser 0. Então, quem que é o ângulo? O ângulo é θ igual ao arco cujo cosseno vale 0. Então, esse cosseno igual a 0 significa que o ângulo é um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, o que significa? Significa que os planos são planos perpendiculares, certo? Os vetores são perpendiculares, os planos são perpendiculares. Então, tem aqui o plano π1, o vetor dele aqui. Aí, vou ter um plano aqui. Vou ter outro plano, né? O plano π2. Certo? E esse vetor aqui é um vetor ortogonal ao plano π2. E esse vetor aqui, o vetor N1 do plano π1, ele também é, né, ortogonal ao vetor N2 do plano π2. Seria um desenho mais ou menos assim, bem rabiscadinho, tá? Mais um exemplo. Nesse exemplo, pede o seguinte, pede para verificar se o plano π1 e π2 são planos paralelos. Então, o que eu posso fazer para descobrir isso aqui? Eu posso fazer de duas formas. Vamos pegar aqui o vetor N1. Quem que é o vetor N1? É o vetor de coordenadas 2, menos 3 e menos 1. E vou olhar aqui o vetor agora, o vetor N2. Quem que é o vetor N2? Ele é menos 6, 9 e 3. Basta observar o seguinte aqui, ó. Tá vendo? Tem o vetor N1, coordenada 2. No N2 aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 3. Note o seguinte, se eu pegar aqui o vetor N1 e multiplicar ele por menos 3, eu vou ter o quê? Menos 6 aqui, 9 aqui e 3 aqui. Tá vendo? O vetor N2 nada mais é do que o quê? Menos 3 vezes o vetor N1. Então, essa aqui é uma maneira de mostrar que esses vetores são paralelos também, tá? Outra forma de fazer é usando a formulazinha dos ângulos. Então, vou ter que cosseno de θ é igual a módulo do vetor V1 escalar vetor V2, ou N1 e N2, tanto faz, dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Então, tenho cosseno de θ. Quem que é o vetor V1? É o vetor do plano π1 aqui. Então, vou ter que 2, menos 3, menos 1, escalar o V2, que é menos 6, 9 e 3. Embaixo eu vou ter o módulo, né, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Aí, vezes a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, cosseno de θ, aqui em cima é módulo. Eu vou ter que 2 que multiplica menos 6, isso vai dar menos 12. Menos 3 que multiplica 9, isso vai dar menos 27. Menos 1 que multiplica 3, vai dar menos 3.
Aqui embaixo eu vou ter o que aqui? 4 mais 9 mais 1. Aí vezes aqui 36, 81 mais 9. Então, cosseno de θ. No numerador eu tenho aqui, então, menos 12, menos 27, menos 3. Então, menos 27 com menos 3 dá 30. Menos 30 com menos 12 dá menos 42, né? Então, menos 42. Aqui embaixo eu vou ter o quê? 9 mais 1, 10. Raiz de 14 aqui. Vezes raiz quadrada de 81 mais 9 dá 90. 90 mais 36 dá 126. Então, cosseno de θ. Esse módulo aqui agora, módulo de menos 42. Isso vai me dar como resultado 42. Aqui eu posso escrever essa raiz aqui como sendo, como tem raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 126, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 14 vezes 126, que vai dar 1764. Certo? Então, cosseno de θ, ele é 42. Essa raiz de 1764 também vale 42. Então, cosseno de θ, 42 dividido por 42 dá 1. Então, θ é quem? Θ é igual ao arco cujo cosseno vale 1. Então, θ é igual a 0 graus. O que significa isso, então? O vetor V1 com o vetor V2, ele forma um ângulo de quanto? Forma um ângulo de 0 graus, né? Então, esses vetores são vetores paralelos, tá? É uma forma de fazer. Mais um exemplo. Vamos verificar a posição do plano em relação à reta R, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou olhar os vetores. Então, o vetor do plano π, vou chamar ele aqui nesse caso de n. Quem que é o vetor? Ele é 5, 2 e menos 4. Eu tenho o vetor da reta R, vou chamar ele aqui de V. Quem que é o vetor aqui? Ele é 2, menos 3 e 1, certo? Então, o que acontece? Eu quero verificar a posição do plano. Uma forma de fazer é a seguinte, vou calcular o ângulo também. Então, vou calcular aqui cosseno de θ é igual a quem? É módulo, né? Vou colocar o vetor n. Então, vou colocar aqui o vetor n, escalar o vetor v, dividido pelo módulo de n vezes o módulo de v. Então, cosseno de θ, módulo aqui. Quem que é o vetor n? Ele é 5, 2 e menos 4, escalar o v, que é 2, menos 3 e 1. Aqui embaixo eu vou ter raiz quadrada, então, de 5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais aqui menos 4 ao quadrado. Aí vezes o outro módulo aqui, que é 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, cosseno de θ é igual, módulo aqui no numerador, vou fazer o produto escalar. Então, tem 5 que multiplica 2 aqui vai dar 10, 2 que multiplica menos 3 dá menos 6, menos 4 que multiplica menos 1. Isso vai dar menos 4. Aqui embaixo eu vou ter 25 mais 4 mais 16, aí vezes 2 ao quadrado aqui é 4, então aqui eu vou ter 4, mais 9 mais 1. Então, cosseno de θ, o numerador aqui eu tenho 10 menos 6 dá 4, 4 menos 4 dá 0. 0 dividido por um número vai ser 0. Então, o cosseno de θ é 0, significa que θ é o arco cujo cosseno vale 0. Então, nesse caso, θ vale quanto? Θ vale 90 graus, certo? O que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho um plano. Vamos pensar lá, tem um plano. Então, um rabisco do desenho, tá? E esse plano é o quê?
ele tem um vetor. Esse vetor é o quê? Esse vetor que está no plano, ele é um vetor perpendicular ao plano. Nós chamamos esse vetor aqui, nesse aqui, nós chamamos ele de n, né? Então, tem esse vetor n aqui, tem o n aqui perpendicular ao plano. Outra coisa que eu tenho, outro elemento que eu tenho aqui, eu tenho uma reta. E esse vetor aqui é um vetor que dá a direção da reta. Então, eu vou ter o seguinte assim, eu tenho uma reta, tá? A reta R. E existe o quê? Existe um vetor que é paralelo a essa reta. Eu dei o nome para esse vetor aqui nesse exercício, eu chamei ele de vetor V. Esse vetor é o quê? Ele é paralelo à reta. Então, o que eu obtive aqui? Eu obtive que esse ângulo formado entre o vetor V e o vetor N foi um ângulo de quanto? Um ângulo de 90 graus, certo? Se esse ângulo é de 90 graus, o que vai significar então? Significa que a reta está contida onde? A reta está contida no plano, certo? A reta está contida no plano. Então, essa aqui é a posição do plano em relação à reta. A reta está contida no plano, certo? Nesse exemplo aqui, é para fazer a mesma coisa, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um vetor, vou trocar a cor aqui, tem um vetor, que é o vetor do plano, vou chamar ele aqui de V, as coordenadas são 4, menos 6 e 2, e eu tenho um vetor aqui que é o vetor da reta, vou chamar esse vetor aqui de U. Tanto faz, coloquei nome qualquer. Então, tem as coordenadas 2, menos 3 e 1. Então, para verificar a posição de um em relação ao outro, um dos passos é esse aqui. Vou fazer o ângulo. Então, cosseno, vou calcular o ângulo. Cosseno de θ, aqui é módulo de U vezes o módulo de V. Aqui embaixo, módulo de U dividido módulo de U vezes módulo de V. Então, cosseno de θ é igual. Quem que é o vetor U? Ele é 2, menos 3 e 1, escalar o V. 4, menos 6 e 2. Aqui embaixo eu vou dividir pelo módulo de U. Quem que é o módulo de U? É 2 ao quadrado, mais aqui menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aí vezes o módulo de V. Quem que é o V? 4 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, cosseno de θ, vou colocar um módulo aqui e vou fazer o produto escalar. Não tenho 2 que multiplica 4, dá 8, menos 3 que multiplica menos 6. Isso vai dar mais 18. 1 que multiplica 2 dá 2. Aqui embaixo eu tenho quanto aqui? 2 ao quadrado é 4. Menos 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. Aí vezes 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado é 4. Então, tem aqui cosseno de θ é igual. Aqui em cima eu tenho 28, no módulo de 28. Aqui embaixo eu tenho raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 56. Então, cosseno de θ, esse módulo, como é positivo, ele vai ficar positivo aqui mesmo. Se fosse negativo, se tornaria positivo. Esse aqui, raiz de 14 vezes raiz de 56, isso aqui vai ser raiz quadrada de 784. Então, cosseno de θ é igual a 28 dividido por raiz quadrada de 784, que é 28. Então, cosseno de θ é igual a 1. Então, θ é igual ao arco cujo cosseno vale 1. Então, θ é igual a 0 graus, certo? Então, lembrando o seguinte aqui, qual que é a situação que eu tenho? Vamos fazer um rabisco aqui. Eu tenho um plano e tem a equação geral desse plano, que é essa equação aqui. Esse vetor que eu tenho aqui,
ele é o quê? Ele é um vetor que é perpendicular ao plano, certo? Então, esse vetor é vetor perpendicular ao plano. Outra coisa que eu tenho uma reta, e eu tenho o que mais? Um vetor que dá a direção dessa reta. E esse vetor é o quê? Ele é paralelo à reta. Eu chamo esse vetor aqui de U, certo? Então, tem o seguinte, o ângulo formado entre o vetor do plano, que é esse vetorzinho aqui, e o vetor da reta, deu o quê? Deu 0 graus. Se deu 0 graus, o que significa? Significa que o vetor da reta e o vetor do plano são vetores paralelos. Se esses vetores são paralelos, significa que a reta é perpendicular ao plano. Então, essa reta está atravessando o plano de forma perpendicular, está formando um ângulo de 90 graus, certo? Mais um exemplo aqui, determina os valores de m e n para que a reta E esteja contida no plano, certo? No plano π, 2x mais my mais nz menos 5 igual a zero. Eu já tenho um ponto do plano aqui, eu tenho um ponto A, vou chamar ele de A. Então, tem aqui 3, menos 1i, menos 2. Esse aqui é um ponto que pertence a essa reta aqui, certo? Vamos descobrir mais um ponto pertencente a essa reta. Vou pegar esse parâmetro t e vou chamar ele aqui de 1. Então, vou ter x igual a 3 mais 1, y igual a menos 1, menos 1, e z igual a menos 2, menos 1. Daqui eu tenho que x vale 4, y vale menos 2 e z vale menos 3. Então, meu ponto B, ele possui coordenadas 4, menos 2 e menos 3, certo? Agora, eu vou pegar esses pontos aqui, que são pontos da reta, e vou substituir no plano aqui, porque eu quero que a reta esteja no plano, certo? Então, todo ponto da reta deve estar no plano. Então, tem aqui 2 que multiplica 3 mais m que multiplica menos 1, aí mais n que multiplica menos 2, aí isso aqui menos 5 igual a zero. Daqui eu vou ter 6 menos n menos 2n menos 5 igual a zero. Então, vou ter 6 menos 5 vai dar 1. Esse menos m vou passar para lá, vai ficar mais m. Esse menos 2n vou passar para lá, vai ficar 2n. Então, cheguei numa equação aqui. Vou fazer a mesma ideia agora para o ponto B. Então, vou ter 2 que multiplica 4, mais m que multiplica menos 2, aí mais menos 3, aí mais n que multiplica menos 3, menos 5 igual a zero. Então, vou ter que 8 menos 2m menos 3n menos 5 igual a zero. Então, tem 8 menos 3. Então, tem 8 menos 5, isso vai dar 3, igual a esse menos 2m menos 3n, vou passar para lá. Vai ficar 2m mais 3n. Então, obtive outra equação. O que eu tenho aqui agora? Duas equações e duas incógnitas. Então, é possível resolver. Então, vou colocar aqui m mais 2n igual a 1. Eu tenho que 2m mais 3n vale 3. Então, esse é o sisteminha que eu quero resolver. Vou multiplicar a primeira equação aqui por menos 2. Então, vou ficar com menos 2m menos 4n igual a menos 2. Vou ficar embaixo aqui ainda 2m mais 3n igual a 3. Vou somar essas duas equações. Então, esse aqui vai anular. Eu tenho aqui menos 4n mais 3n, isso vai dar menos n. Menos 2 mais 3, isso dá 1. Então, n vale menos 1. Se o n vale menos 1, o que eu vou fazer? Vou trocar em uma dessas duas equações aqui. Então, vou ter m. Então, vou pegar esse valor de n igual a menos 1 aqui e vou trocar em uma das duas equações. Então, vou ter aqui que m mais 2 que multiplica o n. O n é menos 1, isso vale 1.
Então, tenho m menos 2 igual a 1. Daqui eu saio que m vale 1 mais 2. Então, m vale 3. Descobri o valor de m e n. Então, para essa reta estar nesse plano, eu preciso que esse plano tenha a equação escrita da seguinte forma: 2x mais 3y menos z menos 5 igual a 0, certo? Um exemplo agora para determinar o ponto de interseção da reta R com o plano π. Então, você tem um plano e vai ter uma reta que vai cortar esse plano em algum lugar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a equação da reta, que está aqui, e aqui eu tenho a equação do plano. O que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto, essas coordenadas do ponto, e vou substituir na equação do plano. Então, eu tenho 2 que multiplica x. Quanto vale x aqui? Ele vale menos 1 mais 2t. Então, menos 1 mais 2t. Aí, menos o y. Quanto vale o y? O y vale 5 mais 3t. Aí, mais 3 que multiplica z. Quanto vale z? 3 menos t. Aí, menos 4 igual a 0. Aqui eu aplico a distributividade, eu vou ter menos 2 mais 4t. Aqui eu vou aplicar a distributividade também, então vou ter menos 5 menos 3t. Aqui a distributividade novamente, 9 menos 3t menos 4 igual a 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com os iguais. Eu tenho 4t menos 3t, isso dá t. t menos 3t dá menos 2t. Tem aqui menos 2, com menos 5 dá menos 7. Menos 7 mais 9, isso dá 2. 2 menos 4 dá menos 2, igual a 0. Então, tem aqui que 2t é igual a menos 2. Daqui eu tenho que t é igual a menos 2 dividido por 2. Então, t vale menos 1, certo? Descobri o valor do parâmetro. O que eu faço para descobrir o ponto, então? Eu vou pegar aqui, então, vou trocar o valor, né? Onde tem t, eu vou colocar menos 1. Então, tem aqui menos 1 mais 2 que multiplica t. Quanto vale o t? Menos 1. Daqui sai que x é igual a menos 1 menos 2. Então, x vale menos 3. Para o y, da mesma forma, eu tenho 5 mais 3 que multiplica menos 1. Daqui eu tenho que y vale 5 menos 3. Então, y vale 2. Para o z, da mesma forma, eu vou ter t. Para o z, da mesma forma, eu vou ter z igual a 3, aí menos 1. Então, z é igual a 3 mais 1, z igual a 4. Então, esse é o valor do z. Aqui está o valor do y. E aqui está o valor do x. Então, o ponto de interseção da reta com o plano é esse ponto P aqui, ó, de coordenadas menos 3, 2 e 4. Esse é esse ponto de interseção da reta com o plano, certo? Aqui eu vou colocar a diferença das coordenadas. Então, tem aqui menos 1. E aqui menos, o menos da fórmula, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Mais, agora eu vim aqui, seguindo a mesma ordem, né? Comecei do ponto P2 menos o ponto P1. Então, vai ficar 0 menos 3 ao quadrado, mais 3 aqui agora, 3 menos 5 ao quadrado. P2 até o ponto P1 é quem? Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 5 dá menos 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto P2 até o ponto P1 é igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4. Então, a distância do ponto P2 até o ponto P1 é raiz quadrada de 9 mais 4 é 13, 13 mais 4 é 17. Então, 17 unidades de
comprimento. Então, essa aqui é a distância entre esses dois pontos, certo? Nós também podemos calcular a distância de um ponto até uma reta, certo? A situação é essa aqui. Eu tenho um ponto P aqui, e aqui tem a equação de uma reta. Vou chamar essa reta aqui de reta R. Eu quero calcular essa distância aqui, ó. A distância do ponto P até essa reta R. Como que eu faço isso? Nessa reta R, eu vou pegar um ponto aqui, por exemplo, um ponto que eu vou chamar de A, certo? E vou fazer esse vetor aqui, ó, o vetor AP. Então, vou calcular aqui o vetor. Então, vou ter aqui o vetor AP. Na reta R, eu tenho o seguinte, eu tenho um vetor, que é o vetor que dá a direção dessa reta. Vou chamar esse vetor aqui de vetor U, certo? Então, eu tenho o vetor, que é o vetor diretor da reta, o vetor U, e esse vetor aqui é o vetor AP. E o vetor diretor da reta é o vetor U. O que eu tenho? Relembrando o conteúdo de produto vetorial, eu tenho que o módulo do produto vetorial do vetor AP pelo vetor U, ele vai ser o quê? Ele é numericamente igual à área. A figura que eu estou calculando a área, usando essa formulazinha, é um paralelogramo, certo? Como que eu calculo a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é dada pela fórmula base vezes altura. Quem seria a base aqui nessa figurinha? A base seria quem? Ela seria o módulo, o tamanho, né, do vetor U. Eu tenho que a área é igual ao módulo do vetor AP pelo vetor U. Então, vou trocar aqui. Vai ficar o vetor AP, produto vetorial com o vetor U, é igual à base. A base é módulo de U, vezes H. Esse H é a altura, né? Para chegar nessa expressão que está aqui, nessa formulazinha que está aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse H, que é a altura, ele é a distância do ponto P até a reta R, certo? E esse vetor AP nada mais é do que o vetor V que aparece na fórmula. Então, tem aqui que distância do ponto até a reta é quem? É módulo do produto vetorial do vetor U pelo vetor V, a ordem aqui tanto faz, dividido pelo módulo do vetor U. Então, é a fórmula que nós vamos usar para calcular a distância de um ponto à reta, certo? Temos um exemplo aqui de aplicação, certo? O que eu preciso, então? Eu tenho essa ideia aqui, tem a reta é a reta R. Nessa reta R eu tenho um ponto dela aqui. Quem que é o ponto? O ponto dado por essas coordenadas aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Vou colocar aqui em cima, vou colocar embaixo aqui, né? Ponto A é dado por menos 1, 2 e 3, certo? E existe esse ponto P, que é o ponto de coordenadas 2, 1 e 4. Eu quero calcular a distância desse ponto até a reta. O que eu preciso, então? Eu vou calcular esse vetor aqui, ó, o vetor AP. Como que eu calculo o vetor AP? O vetor AP é dado pelo ponto P menos o ponto A. Então, o vetor AP é igual a quanto? 2, 1 e 4 menos o ponto A, que é menos 1, 2 e 3. Então, esse vetor AP, ele vale quanto? 2 menos menos 1 vai dar 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. 4 menos 3 dá 1. Então, esse vetor AP vale 3 menos 1 e 1. Esse vetor diretor dessa reta aqui, eu vou chamar esse vetor aqui de U, certo? Esse vetor diretor, ele é quem? Ele é dado pelas coordenadas do vetor diretor da reta. Então, tem aqui 2, menos 1 e menos 2. Então, vamos utilizar a fórmula, né? Então, tem a distância do ponto até a reta, vai ser quem? Vai ser módulo
do produto vetorial do vetor AP pelo vetor U, aí dividido pelo módulo do vetor U, certo? Eu preciso calcular esse produto vetorial. Vou calcular o produto vetorial. Então, eu vou ter o seguinte aqui. Então, o produto vetorial do vetor AP pelo vetor U vai ser quem? Primeira parte, calcular o produto vetorial. Vou colocar a matriz 3×3, vou colocar aqui JK. Aqui embaixo, vou colocar as coordenadas do vetor AP, que é 3, menos 1 e 1. E vou colocar as coordenadas do vetor U. O vetor U possui coordenadas 2, menos 1 e menos 2. Certo? Depois refaçam isso aqui utilizando a regra de Sarri. Eu vou utilizar a regra conhecida como regra da borboleta para andar um pouco mais rápido. Então, o produto vetorial do vetor AP pelo vetor U é quem aqui? Aqui eu vou ter 2i. Tem o j que multiplica 1, que multiplica 2, vai dar 2j. Tem o k que multiplica menos 1, que multiplica 3, vai dar menos 3k. Agora, ao contrário aqui, tem o menos 2k, vem para cá, mais 2k. Eu tenho aqui menos 1, vem para cá mais 1i, menos 1 que multiplica aí dá menos i, vem para cá mais i, né? Tem aqui menos 2, que multiplica 3, que multiplica j. Vai dar menos 6j, vem para cá mais 6j. 6j. Então, AP, produto vetorial do vetor AP pelo vetor U, vou juntar os iguais. Vai ser quem? Vai ser 3i. O j aqui vai ser 8j. E o k vai ser k. Certo? Então, esse aqui é o produto vetorial. E eu preciso usar o quê? Na fórmula, preciso do módulo. Como que eu calculo o módulo? P, U aqui, preciso do valor em módulo. O módulo vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, o módulo do produto vetorial do vetor AP pelo vetor U vai ser que raiz quadrada de 9 mais 8 vezes 8, 64, mais 1. Então, o módulo do produto vetorial do vetor AP pelo vetor U é igual a raiz quadrada de 9 mais 1 dá 10, mais 64, 74. Certo? Então, voltando na fórmula aqui, eu tenho que a distância do ponto até a reta é igual a módulo do produto vetorial de AP por U, nós já descobrimos que vale raiz de 74. Aí dividido pelo módulo de U. Então, o módulo de U é dado por quem? É dado por raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4. Então, o módulo desse vetor U, ele é raiz quadrada de 9. Então, vou colocar embaixo aqui, raiz quadrada de 9. Então, a distância do ponto até a reta é igual a raiz quadrada de 74 dividido por raiz quadrada de 9, que vale 3. Então, raiz quadrada de 74 sobre 3 unidades de comprimento. Esse é o valor da distância do ponto até a reta, certo? Encerrando essa parte, vamos calcular a distância de um ponto qualquer até um plano π. Esse plano π, nós vamos utilizar a equação geral do plano, ok? A fórmula para calcular a distância do ponto até o plano é essa formulazinha aqui. Módulo de ax0 mais by0 mais c0 mais d, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. É bem tranquilo. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Então, um exemplo aqui para calcular a distância desse ponto aqui até esse plano aqui, certo? A fórmula que vamos usar é essa aqui. Então, aqui a distância do ponto até o plano vai ser quem? Vai ser módulo. Esse azinho que está aqui, ó,
é esse número que está aqui, certo? Então vai ficar 2 que multiplica o x0. O x0 é essa coordenada aqui, a primeira coordenada do ponto. Então, 2 que multiplica 4, mais o b é esse 3 que está aqui. Então, 3 que multiplica o y0, que é esse que está aqui, que é 2. Aí, mais o c é esse número que está aqui, menos 6. Então, vou colocar entre parênteses aqui, menos 6. Vezes o z0. Quem que é o z0? Menos 3. Entre parênteses também. Aí mais o d. Quem que é o d aqui? O d vale 3. Aí tudo isso dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado, que são as coordenadas do vetor perpendicular ao plano aqui. Então vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais, aqui entre parênteses, menos 6 ao quadrado. Então a distância do ponto até a reta Então, a distância do ponto ao plano vai ser quem? Vai ser módulo. 2 que multiplica 4 dá 8. 3 que multiplica 2 dá 6. Menos 6 que multiplica menos 3 vai dar 18. Mais 3. Dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 6 ao quadrado é 36. Então, a distância do ponto até o plano é igual a módulo. Tem aqui agora 18. Tem aqui agora 8 mais 6 mais 18 mais 3. Isso vai dar aqui módulo de 35 dividido por raiz quadrada de... Tem aqui 36 mais 4 dá 40, mais 9, 49. Então, a distância do ponto até o plano é igual a módulo de 35, o valor positivo, né, que é 35. Raiz quadrada de 49 é 7. Unidades de comprimento. Estou calculando distância, então unidades de comprimento. Certo?